Ao ser convidado ontem pelo pastor para trazer uma mensagem sobre os milagres de Jesus, ontem à noite eu fiquei me perguntando, quantos milagres Jesus fez. E normalmente quando a gente fala de milagres de Jesus, a gente tem que ver algum milagre que realmente encaixa que, de alguma maneira, de algum milagre, algo que Deus fez na nossa vida. Interessante que os milagres de Jesus, quando Jesus ele foi apresentando no Sermão do Monte, percebemos que Jesus não descansava. Jesus já saía de um evento, de uma atividade de ensino, de cura, de maravilhas, de obras que ele pregava, e de repente Jesus se vinha agora ao encontro de uma pessoa necessitada e carente de um milagre. A mensagem nessa noite, que Deus tocou no meu coração, e esse hino que foi tocado agora por final, é um hino que mexe. Como Jesus tocou no coração daquele paralítico, assim Ele tocou no meu coração, na minha conversão, assim eu creio que Deus tem tocado no coração de muitos de vocês. A mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 8, a cura de um leproso. Eu avanço que esse tema teria que ser assim, aprendendo com o leproso. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 8, de 1 a 4, que vai ser a mensagem nesta noite. Antes, porém, gostaria de que você feche seus olhos, que vou orar, clamar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração nesta noite. Maravilhoso Deus e soberano Pai, como é bom, Senhor, saber que diante de tanta circunstância que vivemos, sabemos que no passado o Senhor foi um Deus de milagres, de maravilhas, de curas, de transformações, e tenho a certeza e a convicção que o Senhor continua sendo nos nossos dias também. Assim como o Senhor tocou no coração daquele leproso, que nessa noite o Senhor possa tocar em nossos corações, que assim nós possamos sair daqui motivados, confiando e acreditando que existe um Deus poderoso que quer mudar a vida de todos que se chegam e se humilham a Ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, abre os nossos olhos nesta noite, para que ao professar a palavra, ao falar da Tua palavra, que possa realmente nos transformar, que possa nos tocar. Porque milagres acontecem, e milagres, eu creio, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, que vai ocorrer nessa noite, e daqueles que estará ouvindo esta mensagem também. Te agradecemos e apresentamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Versículo 2. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Interessante que é um milagre tão poderoso, é um milagre tão especial, que ao preparar essa mensagem, eu me retratei na minha conversão. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos, 4 pontos que chamou muito a atenção nessa mensagem. O primeiro ponto, ele creu em Jesus de todo o coração. Interessante notar que ele não perguntou se Jesus podia curá-lo. Isso já estava resolvido em seu coração. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria curá-lo. Interessante que o texto, após sua aproximação, ele adorou. Interessante que, às vezes, a gente tem tantos problemas, a gente tem tantas dificuldades,
E normalmente a gente pede para alguém orar, para que alguém possa interceder por você, não é verdade? E diante dessa situação, o leproso, primeira coisa que ele fez, ele adorou a Deus. Será que diante de uma circunstância, de uma cura, de um milagre, é interessante que no passado, esse leproso, ele já era marginalizado, porque a lepra era uma doença considerada impura, e essa lepra era uma doença que as pessoas não se aproximavam. E é uma verdade que muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa que está doente, que está enferma, uma pessoa que de repente pode estar sofrendo no seu leito, e essa pessoa muitas vezes ela sente assim aquele carinho, ela está tão sentida do desamparo, da dor, da doença, que muitas vezes a pessoa quer um abraço, não é verdade? E muitas vezes a gente adentra um lar. Eu tive a oportunidade de visitar um lar de idosos com a Jane, e são pessoas extremamente assim, debilitadas, carentes, pessoas doentes, pessoas que passam por diversas situações ali, e de repente, se Deus realmente não tocar o nosso coração, irmãos, se nós não sentimos o amor ao próximo, a gente não se aproxima dessas pessoas. E quando a Jane comentou assim, Pedro, vamos ali louvar a Deus, vamos abrir a palavra de Deus, vamos fazer alguma coisa diferente. E como aquela alegria no coração daquelas pessoas. E nesse momento o leproso, ele se humilhou. Essa adoração mostra que ele teve que se humilhar. Ele se ajoelhou diante de Deus. Eu pergunto a você, quando nós estamos num momento delicado da nossa vida, carente, às vezes endividados, preocupados, depressivos, a gente tem esse mesmo sentimento de ajoelhar e adorar ao nosso Deus? Nós normalmente pedimos para que Deus faça um milagre, faça a cura. Será que nós nos humilhamos diante de Deus? O exemplo desse leproso, ele chamou muito minha atenção, porque o texto ele avança, porque o leproso naquela época, ele era totalmente marginalizado, ele era abandonado, porque se ele estava com a lepra, porque ele tinha um pecado, e Deus, quando ele mostra, ele se aproxima, ele aceita a cura, primeiro ele vê o coração daquela pessoa. Interessante que ele não exigiu, primeiro ele ajoelhou, ele se humilhou diante de Deus, diante de Jesus. E Jesus, como sabe todas as coisas, é um Deus onipotente. Ele creu em Jesus de todo o seu coração. Ele teve que se humilhar. Interessante que esse leproso, ele teve coragem. E a coragem faz com que a fé, a manifestação de fé, ele age de uma tal maneira que Deus se agrada. Eu sei que uma coisa, quando a pessoa vai ao encontro de Jesus, crendo nele de todo o coração, não volta do mesmo jeito que foi. De repente, nessa noite, eu não sei o seu problema, a sua dificuldade que você possa estar passando. Mas quando você vem adorar a Deus, quando você vem a louvar a Deus, Deus sabe o seu coração. E esse paralítico, com quem a gente aprende com essa lição, ele foi de todo o seu coração. E quando você chega a Cristo de todo o seu coração, Deus sabe do que realmente está afligindo a sua mente, a sua alma. E esse homem voltou limpo, pois ele ousou ir ao encontro do Mestre. Irmãos, a cada dia temos que passar por provações, tribulações, e estamos vivendo o tempo onde a incredulidade, a gente percebe que o amor está se esfriando. Quando a gente quer adorar a Deus, a gente espera que a nossa adoração tem que ser um momento que eu estou bem financeiramente, bem de saúde, e na verdade isso não acontece. Às vezes Deus permite que certas situações tenham que acontecer em nossa vida para que a gente possa se humilhar, se entregar verdadeiramente, assim para que Deus possa agir de uma maneira muito especial em nosso coração.
Muitas vezes a gente tem dificuldade de louvar a Deus. A gente não abre, não se expressa o louvor, a gente não solta a voz. É interessante que numa ocasião o pastor Tarsila pregou nessa igreja, que o adorador, a pessoa que sente, que viu a transformação, a pessoa convertida, ele tem que abrir o coração, ele tem que soltar a voz, ele tem que adorar a Deus, através do louvor. E muitos têm dificuldade de sequer expressar essa gratidão, louvando a Deus. Agora o paralítico, ele adorou, ele ajoelhou, ele se humilhou diante de Deus, e Deus se agradou disso. Interessante que Deus se agrada, irmão, sabe quando? É quando você louva Ele, é quando você expressa esse amor, essa gratidão para com as pessoas, quando você medita na palavra de Deus, isso agrada a Deus. Mas o ato do paralítico de adorar a Deus, de se ajoelhar a Deus, isso tocou no coração de Deus. Interessante também que um segundo ponto que me chamou a atenção foi que ele foi humilde. O leproso se ajoelhou diante de Cristo. E esse ato de humilhação demonstra humildade. Não há como receber um milagre sem humilhar diante de Cristo. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, que está lá em Tiago 4,6. Ele não chegou exigindo nada. Interessante que no passado, na minha experiência espiritual, numa ocasião a gente era pressionado, a gente era doutrinado a exigir uma bênção de Deus. Então a gente tinha que dar alguma coisa para Deus. A gente tinha que exigir algo de Deus. A gente tinha que pressionar a Deus para receber uma bênção. E muitas vezes a gente agindo dessa maneira, como está a minha e a sua vida com Deus? Será que uma atitude de devolver um dízimo, de entregar uma oferta, será que muitas vezes eu não estou tentando, eu vou dar para receber alguma coisa em troca? Aonde está o meu e o seu coração quando agimos dessa maneira? Um ato de humilhar, de se humilhar, de clamar diante de Deus. É interessante que muitas vezes a gente pensa que eu estou na igreja certa, eu guardo os mandamentos, eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minhas ofertas, eu ajudo o necessitado, ajudo o pobre, mas será que quando nos humilhamos diante de uma doença, de um desemprego, de um grande desafio que temos, será que nós nos humilhamos, clamamos, naquele momento a sós com Cristo no quarto, no momento, será que nós fazemos isso? O ato de se humilhar, de adorar a Deus, do paralítico, realmente ele move e mexe o nosso coração. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Esse ato interessante aqui, que se queres, podes purificar-me, ou tornar-me limpo. Interessante que a afirmação, eu sei que o Senhor pode curar-me, se quiser. É rica em conteúdo, ele sabe que só pode receber libertação do seu mal se Jesus quiser. Muitas vezes a gente não consegue. No passado aconteceu um fato com uma pessoa de Deus, eu comentei isso na ocasião, uma pessoa que era anciã, uma pessoa missionária, uma pessoa que de repente ele foi acometido de uma doença, um câncer na cabeça. Isso mexeu com aquela família, porque ele é um homem que abria igreja, fechava igreja, uma pessoa missionária. E muitas vezes Deus permite certa situação para provar a minha e a sua fé. E a fé daquela pessoa não estava firmada na rocha que é Jesus, irmãos. A partir do momento que Jesus não curou, essa pessoa se afastou de Deus. Deus tem que realmente tocar no meu e no seu coração, para que quando vier alguma dificuldade,
para que essa circunstância não venha nos afastar da rocha, da fé, da palavra, que é Cristo Jesus. Um outro ponto que Deus quer nos libertar, muitas vezes a gente pede uma cura física, uma cura emocional. Se é um momento que a humanidade está sofrendo hoje muito, é de uma cura que as pessoas estão pedindo, que está afetando muito o emocional das pessoas, é o tal de depressão. E a maior cura que Deus quer fazer na nossa vida é a cura espiritual. Normalmente as pessoas, quando falam assim, eu sou uma pessoa abençoada, eu quero ser uma pessoa abençoada. Se você não tiver ligado a esses 3 pontos, a cura física, ou melhor, a vida física, a vida emocional e intelectual, e a vida principal, espiritual, isso tem que estar equilibrada. Alguma coisa você tem. Você não pode, segundo o relato do Espírito de Profecia, que a bênção de Deus, ela consiste nessas 3 coisas, que você tem que estar fortalecida somente em Cristo Jesus. Será que o que nós estamos fazendo está realmente agradando a Deus? Um outro ponto muito forte também, que além da humildade, de se humilhar diante de Deus, que nesse relato aqui do paralítico diz assim, esse terceiro ponto, ele tocou o coração. Jesus, irmãos, foi compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Muitas pessoas vão à igreja, mas não cantam, como eu relatei aqui, não louvam, não adoram, e no fim vão lá na frente. Muitas pessoas vêm aqui à frente para pedir assim um alívio do pesar, da carga que ela está carregando. Quando a gente vai a Cristo, pedir uma oração, para que alguém possa interceder, mas o nosso coração tem que ser tocado por Deus. Antes de ser tocado por Deus, o verdadeiro adorador toca o coração de Deus, com sua vida, com as suas atitudes, com a sua humildade. O mais impressionante é a rapidez com que tudo aconteceu ou acontece quando nós nos entregamos e clamamos a Deus, como aconteceu aqui nesse caso do paralítico. Jesus não pediu que o leproso fosse lavar-se no tanque de Siloé. Interessante é que o ato quando ele adorou, que ele se ajoelhou, ele clamou, tocou no coração de Deus. Deus podia ter falado assim, você vai lá no tanque de Siloé, você vai lá mergulhar 7 vezes. O que aconteceu com Naamã? Desapareceu e ele ficou curado. E esse também é o objetivo de Deus, irmãos, a favor do pecador, que ele torna-se a pessoa aventurada. Jesus, quando faz o toque, ele faz a cura, ele toca e transforma o coração. Ele quer que você seja bem-sucedido, que você seja bem-aventurado para um determinado tempo? Não, para sempre. O quarto ponto, irmãos, que é o que me chamou a atenção. Aqui no versículo 4, Jesus, depois de ter feito todo esse milagre, essa transformação, ter limpo esse paralítico, ele disse assim no versículo 4, no capítulo 8 de Mateus. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. É interessante que, quando você se humilha diante de Deus, Deus curou você fisicamente, Deus te curou espiritualmente. Deus deu uma ordem para ele, vai e não fala para ninguém. Interessante que, ao lendo isso, essa passagem
Eu me retratei há quase 15 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de estudar a palavra de Deus. E a pessoa que falou, eu tive que, esse ato de humildade, porque eu vim de uma cultura católica, um costume de uma tradição católica, depois eu me tornei sim pentecostal. E a minha tia, ela comentava assim, pentecostal? Nossa igreja é muito, ela falava assim, a minha igreja é muito quieta, muito fria, muito parada, né? E ela não acreditava na minha conversão. Aí quando o irmão comentou assim, você gostaria de estudar a Bíblia? De fazer um estudo? Eu falei assim, claro. Mas como isso estudar a Bíblia? Eu aceitei, mas como isso estudar? Eu falei assim para ele, tudo que eu acho que eu sei, eu vou deixar de lado, para que você possa me passar a informação da palavra de Deus. Nesse momento, quando eu li e trabalhei essa mensagem, um ato de humildade desse leproso. A gente tem que ser humilde. O que eu acho, o que eu penso, porque nós questionamos muitas coisas. E de repente eu comecei a estudar e eu sei que muitas vezes, muitas pessoas ali têm uma dificuldade de aceitar essa mensagem, a verdade. Para mim bastou apenas 22 dias. 22 dias, todos os dias na casa desse irmão, esse homem de Deus, esse missionário. E ele falava assim, ó, você vai estudar, mas cada estudo, irmãos, era uma convicção, era uma certeza que eu não tinha dúvida no meu coração. E eu estudava das 8 às 10, aí até às 11 muitas vezes, e eu não me segurava. Ele falou assim, ó, não fala para ninguém. Absorve essas informações. E imediatamente, quando eu chegava na casa da minha tia, ligava para a Ângela. Ângela, mas que estudo maravilhoso. Como Deus está me mostrando coisas que eu nunca tinha estudado, ninguém nunca tinha falado. E a gente não consegue, irmãos, quando você depara com a verdade, com a convicção. Eu me retrato ao mesmo tempo no paralítico. Agora, de repente, ele é curado fisicamente, ele é curado espiritualmente. Agora Jesus fala assim, não conta para ninguém. Quando a pessoa se converte ou ela tem a convicção da verdade, não tem como você ficar quieto. E noite após noite eu não me segurava, pregava para a Ângela pelo telefone, e ela falando, estão te fazendo uma lavagem cerebral, e o que está acontecendo? Eu falei assim, não, é uma verdade, uma convicção que eu não conseguia ficar quieto. Eu teria que falar isso para ela quando eu viesse para Curitiba, porque eu estava lá em São Paulo. Eu fiquei 22 dias estudando, mas cada estudo, cada noite eu não me segurava, não deixava de falar. Porque você, quando fala de longe, não tendo como comprovar, mostrar as verdades, as veracidades da palavra de Deus, a pessoa ela fica assim, mas como? Né? E 22 dias eu não me segurei, eu comecei a falar para ela. Aí eu me olho nessa história, quando toca o coração de Deus, quando você toca o coração de Deus, Deus toca o seu coração, a alegria do Senhor resplandece em sua vida, é algo incontrolável. Muitas vezes Deus tem tocado o nosso coração, e muitas vezes nós não falamos. Quantos milagres, quantas provas, quantas situações que Deus muitas vezes me livrou, e muitas vezes a gente não tem, às vezes não toma uma atitude de vir aqui à frente, eu quero falar. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E nós, irmãos, temos que falar. Interessante que essa atitude que Deus falou para o paralítico, não fale. O ato dele ter desobedecido, mas eu acredito sim que a desobediência desse paralítico, ele foi providencial. Olha só que interessante. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 45. Aos nossos olhos, a gente olha assim, que é negativo, apesar que o resultado realmente foi negativo. 1,45 diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar
muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares, olha só, em lugares ermos, e de toda parte viram ter com ele. Você vê, Jesus fez um ato de cura, de milagre, que ele não segurou. Assim, no passado também eu não me segurei, falei, podia ter dado alguma coisa errada, mas Deus sabia todas as coisas, a sinceridade do meu coração, e de repente Jesus ficou um tempo sem pregar. Já pensou o que é isso, irmãos? Jesus fez o milagre, segura, não fala, não espalha, o milagre foi tão forte no coração, na vida dele, o que aconteceu comigo? A gente não se segura de falar de um milagre, de um testemunho, de falar de Jesus. E muitas vezes não tem essa complicação, como aconteceu aqui, que Jesus foi interrompido um determinado tempo, porque as pessoas, quando vão a Jesus, elas querem que milagre. Na ocasião, eu tive algumas experiências no passado em relação a isso, onde a igreja que eu frequentava, que falava que curava, milagres, maravilhas, na fé, naquela certeza, a gente é levado a ser desafiado a dar dinheiro, dar oferta, no meu caso eu dei carro, mas sendo levado a desafiar pela fé. Mas tudo isso eu olho hoje como uma experiência, e eu olho essa história aprendendo com o paralítico. Deus quer tocar o nosso coração, irmãos. Deus quer fazer milagres em nossa vida. Deus quer mudar a circunstância com que você está vivendo, e isso tem incomodado vocês. Muitas vezes o que está acontecendo hoje, a incredulidade. Muitas vezes eu me vejo na igreja, uma igreja que tem milagres. Esse dia eu fui visitar uma pessoa, falando sobre saúde, e ele relatou um ponto, ele falou assim, ele é da Cristã do Brasil, ele falou assim, isso aí só os adventistas que pregam. Só os adventistas falam da saúde. Olha só a nossa responsabilidade, irmãos. E muitas vezes nós estamos doentes, fisicamente, nós estamos doentes espiritualmente, nem sequer nós temos, às vezes, força para vir à igreja, nem sequer a gente tem força para orar, para louvar, para fazer um culto em nosso lar. E muitas vezes nós nos achamos que estamos bem. E é interessante que diz que dos relatórios que são apresentados na associação diz que tem muita separação de casais adventistas. O que está acontecendo? Será que é minha culpa? É a sua culpa? É a culpa da igreja? O que está acontecendo? Muitas vezes nós pedimos para que Deus faça um milagre na nossa vida, mas nós não tomamos atitudes que agradam a Deus. Será que a minha vida e a sua vida, elas estão agradando a Deus? Será que nós estamos realmente adorando a Deus, como deveria estar adorando? Será que nós estamos sendo humildes diante de Deus, para que o milagre possa acontecer na minha e na sua vida, nas nossas vidas? Será que nós temos tocado o coração de Deus, para que diante da situação que vivemos, possa ser realmente mudar o curso dessa situação? Será que nós estamos falando do que Deus tem feito em nossa vida? Com sua fé, humildade e atitudes, este leproso saiu curado da presença de Jesus. Pois os verdadeiros adoradores nunca
Nunca saiam da presença de Jesus do jeito que chegaram. E jamais deixam de testemunhar das suas maravilhas. Eu não sei qual que é o desafio que você vai ter durante essa nova semana. Eu não sei o que incomoda você nessa nova semana. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer demonstrar poder sobre cada enfermidade, que aos olhos humanos é impossível. Deus quer curar a sua enfermidade e a minha enfermidade. Deus quer tirar aquele preconceito que você tem no seu coração, que nós temos. Nós temos preconceito das pessoas, nós temos preconceito dos pobres, nós temos preconceito de avançar em relação ao abraço. Muitas vezes nós chegamos dentro da casa de Deus, a gente só abraça a pessoa que a gente conhece. E muitas vezes um abraço vai trazer uma paz, um conforto à pessoa que às vezes vem na igreja. Ontem o irmão comentou que ele foi numa determinada igreja adventista, do jeito que ele entrou, ele saiu. E a gente ali na classe, a gente tem um costume assim, algumas pessoas até já sabem, não saia daqui sem dar o seu abraço, desejando um feliz sábado para o seu irmão. E ele saiu dali maravilhado pelo um abraço. É isso, irmãos. Será que o propósito de Deus na sua vida é poder, sim, visitar aquele ente querido, aquele amigo, aquele órfão, aquela viúva, aquela pessoa que está carente? É um propósito de Deus demonstrar que não há cura, não há um milagre que Ele não possa fazer. O propósito de Deus é tirar todos os preconceitos, assim como tinha lá os preconceitos do paralítico, era imundo. Deus falou assim: vá, se apresenta ao sacerdote, mostra que eu te curei, mostra que o milagre aconteceu na sua vida. Vai ao templo. Esse propósito dessa cura de Jesus também foi para mostrar que ele tinha respeito pela lei de Moisés, demonstrar amor pela humanidade. Irmãos, nós estamos numa nova semana, é um desafio. Vamos demonstrar mais amor para com o nosso semelhante. Se falta amor, peça amor. Se falta alegria, falta paz, peça ao Espírito Santo, que Ele nos dá. Você tem pedido a Deus o fruto do Espírito Santo na sua vida? Eu peço diariamente. Sem o fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida, irmãos, como que eu vou demonstrar amor? Como que eu vou demonstrar alegria? Como que eu vou demonstrar paz? Como que eu vou demonstrar longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Paciência, humildade, delicadeza. Que essa mensagem aqui do aprendendo, eu já estava quase trocando a mensagem, porque a cura de um paralítico, mas eu vejo que aprendendo com o leproso torna-se a gente mais humilde, reconhecer que nós ainda estamos doentes, que realmente possa haver uma cura espiritual em nossa vida. Buscamos a cura física, buscamos a cura mental, psicológica, mas precisamos do mais importante, irmãos, da cura espiritual. Para que as atitudes que iremos tomar nessa nova semana possa realmente fazer diferença na vida daqueles que vivem e estão ao nosso redor. Mas a minha oração é para que essa atitude, essa história, aprendendo com o paralítico, possa realmente tocar o coração de Deus.